aí está com a maior cara de correta, não está? Bom, a saúde humana é o objeto de estudo do médico. Claríssimo isso, não está claríssimo? Claríssimo. Ele pesquisa e trata. Qual é o próximo ponto quando ele diz? O objetivo profissional. Ele pesquisa e trata disfunções e moléstias, escolhendo os melhores procedimentos para preveni-las e combatê-las. Eu olhei o adequado mesmo, não foi? Clarice, a gente pode entrar com recurso póstumo. Por isso que eu falei que eu não me guio tanto pelo gabarito, porque a gente pode entrar com recurso. O objetivo é a saúde. Isso aqui está perfeito. E tem como objetivo prevenir e combater as disfunções. Qual é a diferença aqui para ele não marcar a letra B, se está tão na cara? Ok. É o todo do texto. Ok. Bacana. Deixa eu falar aqui, então. Ele quer... Mas essa questão ela pode ser submetida a recurso. Porque ele está pedindo a alternativa correta. Isso aqui é correto? É. Ele tem como objetivo profissional prevenir e combater. Se houvesse aqui a indicação, ele tem como único objetivo profissional combater e prevenir, aí sim, porque esse único iria restringir. Mas, como a de cima, apresenta o especialmente. Mas nós temos isso aqui lá no texto. Nós temos isso aqui lá no texto. Por qual razão, e aí a colega aqui, ela está sinalizando isso para nós, por qual razão esta estrutura ela não foi considerada adequada? Porque lá no último parágrafo, ele indica que o médico também atua como consultor. Mas essa alternativa não está excluindo outras atuações do médico. Então, realmente, nós podemos entrar com recurso, se eles vão aceitar outra coisa, né? Não, ele não coloca nenhuma palavra de restrição para indicar que é o único objetivo profissional. Ele é o mais importante, inclusive, ele é o objetivo profissional mais importante, não é? Você tinha marcado qual? Mas ele não apresenta o mais importante. Qual é o objetivo profissional do médico? O objetivo profissional do médico é prevenir e combater. E ele pode, além deste objetivo profissional, também ser consultor. Mas o objetivo profissional do médico não é o de ser consultor, é o de prevenir e combater as disfunções e molésticas, que eu só quero falar molésticas, e moléstias que acometem o ser humano. Mas, enfim, essa aqui é uma questão que nós podemos... A Micheline, que falou assim, olha, na segunda-feira estaremos aqui com a prova. Com a prova e o gabarito, porque não tem lógica nós nos encontrarmos para avaliar a prova pensando no recurso sem termos o gabarito oficial para a contestação. Mas eu tenho percebido, de todas as provas que eu já fiz da IADES, eu tenho percebido que pelo menos uma questão é sempre uma questão para entrar com recurso, tá? Então, eu acredito que não vai ser diferente desta vez, a não ser que eles tomem um pouquinho mais de cuidado. Letra C. O trabalho de prevenção e cura de doenças só é possível quando o médico dispõe de equipamentos avançados. Olha a palavra de restrição, só é possível, restrição. Nada que limite muito, nada que extrapole demais, está justo a um processo de interpretação de texto adequado. Como eu falei para vocês, interpretação de texto é um processo de reescritura. Tudo que está aqui tem que estar no texto. Belezinha? Essa aqui, portanto, a gente descarta sem nem pensar duas vezes. Mas algumas pessoas também marcaram a letra D.
eu quero entender por que algumas pessoas marcaram a letra D. Para fazer diagnósticos, pedir exames, prescrever medicamentos e realizar cirurgias, o médico precisa, novamente, uma palavra de limitação. Então, somente conhecer os órgãos do corpo humano. E assim, nós não temos essa identificação lá no texto, e até moralmente falando, há bem que nós não podemos nos comprometer com o texto, nos envolver com o texto, mas o texto ele não limita essa atuação do médico a somente o gerenciamento dos órgãos, ok? Então, essa aqui, palavra de limitação, essa palavra de limitação, essa palavra de limitação, ficaram na dúvida, lógico, por duas alternativas que não apresentam a palavra de limitação. Essa aqui já avaliamos, vamos para a letra E. Um dos deveres de quem exerce a medicina é trabalhar como consultor. Olha, um dos é o único? Não, não é o único. Tá? Então, já que, apesar de ele, nesse momento, estar limitando, ele está limitando adequadamente. Porque ele pode também atuar, posto que um dos deveres de quem exerce a medicina é trabalhar como consultor. É uma questão para recurso. E uma questão tão bonitinha, não é? Tão legal. Mas vamos lá. Segunda, vocês marcaram qual? C. Aí, como ninguém marcou ainda o gabarito, tô até com medo, né? De ter anotado errado. Gata, me diga aí. Confirme o gabarito para mim. Gata? Não dá, não? Oh. Hoje... Tá vendo? Eu vou respeitar o que eu anotei. Não vou considerar o que vocês anotaram, não. Pô, tô ficando com medo. Gente, mas a primeira tem lógica de ter errado. Ok, tem lógica. Mas a técnica que nós utilizamos para a primeira é uma técnica absurda? Não. A segunda também é bem... Essa segunda não tem tantas complexidades, não. Vocês precisam respirar fundo e utilizar as técnicas que foram vistas aqui na sala, tá? Na oração que investiga a natureza e as causas das doenças humanas, o pronome que retoma ciência. Logo, poderia ser substituído por no qual. Olha, lá no texto, se não houver o em que, se não houver esse em que, eu não posso. Mas aí, não, aí vai, a gente tem que voltar mesmo. Não, eu tenho que ver mesmo. Não, o gabarito. Mas não pode ser A. Não pode? Parece que a gabarito aqui tá errado, eu acho. Não pode ser A. Eu acho que você botou o gabarito em uma prova. Você pegou o gabarito da prova errada. Estou sentindo. Veja se abaixo tem gabarito. Porque essa... Deixa eu ver aqui. Qual é a linha? Qual é a linha? Não, porque eu fiz essa prova. Eu já fiz essa prova e não é esse gabarito. Não. É porque eu peguei o primeiro gabarito. A gente tem que pegar o gabarito de enfermeiro. É enfermeiro assistencial. É o mesmo gabarito? Só avalie isso. Mas é do PCI. Mas é isso, é porque é o arquivo do PCI. Aí no mesmo arquivo de gabarito tem todos os gabaritos. Eles não mudam. O
alívio, gente, porque essa aqui eu tinha feito. Como é que pode? Que susto! Pera aí, na segunda. Qual é a linha? Mas você fez a mesma coisa que eu fiz. No primeiro lá. É. Mas vem cá. Qual é a linha aqui? Da segunda questão. Linhas 1 e... Aqui. Ok, que susto. Vejam só. É a ciência que investiga a natureza. Lembram que ele pediu para substituir o que pela estrutura nas quais, não foi? Na qual? Lembram disso? Lembram? Eu só posso substituir por na qual se no meu texto houver o em que. Existe o em que aqui? Não. Por que eu só posso substituir se houver o em que? O em que? Porque esse que, ele pode realmente ser substituído por a qual? Ele tem dois braços, um braço da substituição e o do outro braço é o da relação sintática. Então, esse que, ele está se relacionando aqui com o verbo investigar. E quem é que investiga a natureza e as causas das doenças humanas? É a que está sendo substituído pelo que, não é? Então, o que, ele não tem nenhum termo que exija a preposição. Mas não pode, porque esse na é simplesmente... Não, porque eu só estou substituindo... Eu só estou substituindo o que? Substituímos o que? Não existe nenhum termo na sequência que esteja requisitando uma preposição. Se não existe nenhum termo na sequência que requisite uma preposição, isso significa o quê? Que eu não posso inventar uma preposição, beleza? Mas já que nós estamos aí tratando do pronome relativo que, e pronome relativo é um conteúdo tão recorrente, eu quero perguntar para vocês o seguinte: essa estrutura, quem investiga a natureza e as causas das doenças humanas, será que eu poderia colocar uma vírgula aqui? Mantendo correção em sentido? E por que eu não posso? A resposta deveria ser um pouquinho mais imediata. Não é afligindo vocês, não. Mas deveria ser um pouquinho mais imediata. Se este que não é um pronome relativo? Como pronome relativo, o que o pronome relativo faz? Ele introduz uma informação relativa a um substantivo para duas coisas. Ou ele vai restringir ou ele vai explicar. Restringir e especificar. Eu estou especificando qual é a ciência, não estou? Eu posso colocar vírgula? Então, por mais gatinho que fique, eu não poderei colocar vírgula, porque eu mudarei o sentido. Eu preciso obrigatoriamente saber qual é a mudança do sentido? Não, eu só preciso saber que muda o sentido. Deu para entender direitinho? Posso ir para E? Vamos lá. Qual é a função que este pronome relativo está ocupando? Olha, pronome relativo, ele serve como um conectivo, porque ele vai estabelecer uma conexão entre duas orações, e ele vai também ocupar uma função, porque como ele substitui o substantivo, ele vai ocupar a posição deste substantivo. Qual é a posição sintática que este que está ocupando? Braço semântico da substituição, braço sintático da relação. O que está investigando a natureza é a ciência, que é substituído pelo que faz com que esse que ocupe a posição de sujeito. Belezinha? Não é ciência o sujeito, é a palavra que. Ok, gente? Posso seguir, não posso? Essa, portanto, ela está errada. Acho que eu vou ficar no texto. Acho que eu vou ficar lá no texto mesmo. Bom, na letra B,
nós temos, na passagem sua cura e prevenção, o termo destacado retoma ciência. É a ciência que investiga a natureza e as causas das doenças humanas, procurando a sua cura e prevenção. A cura e a prevenção da ciência, a cura e a prevenção das doenças humanas. Essa aqui, portanto, falsa também. Em preveni-las e combatê-las, na linha 5. Os termos destacados referem-se, respectivamente, a disfunções e moléstias. Verdadeiro ou falso? Respectivamente, não. Ele coloca preveni-las, prevenir as disfunções e as moléstias, e combatê-las, combater as disfunções e moléstias. E a gente consegue perceber isso bem claramente pelo seguinte: sabe esse E aqui? Esse E vai identificar que existe equivalência entre as informações. Eu não posso estar retomando um e outro, tá? Eu tenho que retomar os dois e não um ou outro. No lugar de para isso, também poderia ser empregado para isto. Diga, amor. Ok. Procedimentos para prevenir. O médico ele vai escolher os melhores procedimentos para prevenir. Quem previne, previne uma coisa. Que coisa é esta que os médicos estão prevenindo? As disfunções e as moléstias. As disfunções e as moléstias, elas estão sendo resgatadas aqui, olha, pelo pronome as, em preveni-las. Esses procedimentos, eles vão prevenir as disfunções e também eles vão prevenir as moléstias, ok? Aqui, combater. Quem combate, combate algo. O que estes procedimentos vão combater? Também vão combater as disfunções e as moléstias. Vão combater as duas coisas e não somente uma coisa de cada vez, entendeu? Porque lá, o respectivamente, ele está indicando que o AIS e o AIS, respectivamente, vão combater disfunções e moléstias. Se é respectivamente, ele está dizendo que esse LAS aqui resgata disfunções e este LAS resgata moléstias. Separadamente. E não é separadamente, são as duas coisas em concomitância. Deu para entender agora? Vou colocar um exemplo mais do dia a dia. Eu fui ao mercado, comprei frango e carne. Eu vou prepará-los e servi-los. Eu vou preparar somente o frango e servir somente a carne? Eu vou preparar os dois. E servir os dois. Então, não posso usar o respectivamente. Entendeu? Que o grande problema aí está no respectivamente, no termo respectivamente. Na linha 5, isso aqui a gente falou quando nós estávamos tratando dos anafóricos, catafóricos e deíticos. Lembram? Aula 3 de pronome, ok? Vamos aqui. Para isso, ele seleciona o para isso e pergunta se nós podemos usar no lugar do para isso, para... E aí? Por que eu não posso? Ele está falando de duas coisas? Aqui ele está falando de duas coisas? Ele vai dar uma informação sobre coisas diferentes, uma informação para cada coisa, uma informação diferente da outra? Ou ele vai abarcar tudo como uma coisa só? Se ele abarca tudo como uma coisa só, ele só pode utilizar o isso. Ele só iria utilizar o isto se ele estivesse se referindo a duas ideias. Rose, não entendi muito bem. Se eu quisesse dizer aqui...
Ele não coloca para preveni-las e combatê-las? Se eu quisesse dizer para aquilo dedica-se mais. Para isto dedica-se menos. Aqui só é uma hipótese de texto, tá, gente? Não que eu acredite no que eu acabei de escrever. Para aquilo o quê? Para aquilo que eu escrevi primeiro. Então, para preveni-las, ele dedica-se mais. Para combatê-las, ele dedica-se menos. E aí, quando eu estou me referindo a duas coisas diferentes, dando informações diferentes a cada uma delas, aí que eu coloco a diferenciação do aquilo e do isto. Se eu não estiver me referindo a duas questões distintas, dando a essas questões ideias diferentes, eu só vou poder utilizar o isso. Porque ele está abarcando tudo. Para isso tudo, tem de estar sempre bem informado. Deu para entender direitinho? Uma informação. Uma informação para duas coisas. E aqui eu tenho duas informações para duas coisas. Posso ir? Bom, essa é uma questão de pronome, de emprego de pronomes. E aí ela vai aqui novamente tratar do pronome relativo que. Por que eu sei que este que é um pronome relativo? Porque ele está introduzindo informação relativa à palavra equipamentos. Realmente, se o que é um pronome relativo está se relacionando com a palavra substantivo ali, equipamentos, equipamentos é masculino e está no plural. Então, eu vou ter aqui a possibilidade de substituir por os quais. Isso já me define. É realmente um pronome relativo. Pronome relativo, ele tem o quê? Dois braços. Um braço da substituição e um braço da relação sintática. Eu só vou ampliar um pouquinho, porque nós já identificamos a resposta. O que vai proporcionar aos pacientes os diagnósticos? Não são os equipamentos? Que foram substituídos pelo? E por isso, este pronome relativo está no lugar de um sujeito. Ok. Todo pronome relativo, ele introduz informação relativa a. Essa informação relativa a, ela pode ser restritiva ou explicativa. No caso, esta aí é uma informação restritiva ou explicativa? Restritiva é quando eu penso, é qualquer equipamento? Não, é são aqueles que proporcionam aos pacientes os. Então, se eu estou especificando, eu estou restringindo. Então, este pronome relativo, que ocupa a posição de sujeito, ele está introduzindo uma oração que é subordinada, porque todo adjetivo depende de um substantivo, né? Ela é subordinada, ela é adjetiva e ela é restritiva. Eu posso colocar vírgula? Não posso. Só na explicativa que eu posso colocar vírgula. Se eu estiver aí querendo dar um tom de restrição, eu não poderei. Nosso gabarito, por conseguinte, na questão 2, é o gabarito da letra E. Confirme para mim o da letra da terceira. Você consegue? Ah, eu acho que essa eu tirei. Tirei, porque copiar isso aqui estava muito difícil. Com essa... É muito complicado. Para copiar, muito complicado. Aí eu ia levar muito tempo. Eu ia levar muito tempo copiando. Aí decidi pular. Mas hoje eu vou ter um pouquinho mais de tempo, amanhã eu trago, tá? Pra gente analisar. Gente, na quarta, gata. Ah, mas a quarta não precisa me dizer, não. A quarta
Eu fico muito feliz quando eu falo uma informação para vocês, quando eu apresento uma informação para vocês, e aí eu percebo que uma determinada questão cobrou exatamente a informação que eu passei para vocês. Lembra do dia do sábado após a festa dos 15 anos? Pois é, naquele sábado após a festa dos 15 anos, eu trabalhei com análise de provas, não trabalhei? E uma das questões ele perguntava, o verbo X pode ir para o plural sem comprometer a correção do texto? Aí eu falei assim, olha gente, toda vez que eles perguntarem se o verbo pode ir para o plural, vocês vão ter que tomar cuidado, porque existem situações em que eu tenho um sujeito partitivo. O que é um sujeito partitivo? É quando eu tenho uma palavra que identifica uma ideia de grupo, de coleção, e pode ser desmembrada ali nas ideias, exato, e é constituída por determinados elementos. Por exemplo, o elenco de atores. Todo elenco de atores jovens. Só para não ficar aí redundante. Então, eu estou especificando que os atores que constituem esse elenco, eles são jovens, ok? Eu tenho, por conseguinte, a possibilidade de desmembrar. A ideia de elenco, ela não pode ser desmembrada em atores? Então, significa dizer que isto aqui é a parte que constitui o elenco. É um sujeito que nós chamamos de sujeito partitivo. O meu verbo, o elenco de atores é bom. Olha como fica estranho dizer que são bons, não é? Nesse caso fica muito estranho, né? Fica estranho, mas fica correto, tá, gente? O está se relacionando com o núcleo do sujeito e o são está se relacionando com a sua parte. Essa parte aqui, essa estrutura aqui de atores, ela não está especificando qual é o tipo de elenco? Não está especificando? Todas as vezes que vocês perceberem que há uma estrutura que especifica um substantivo, essa estrutura está na posição de um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele dá uma ideia de posse, de tipo, de matéria. Se for uma oração, eu não posso chamar de adjunto adnominal. Eu tenho que chamar de oração, adjetiva, restritiva ou explicativa. Mas, se for somente uma locução, ou um adjetivo, ou um numeral, aí eu tenho um adjunto adnominal, tá? O que é adjunto adnominal mesmo? Eu mesma respondo novamente para vocês. Adjunto adnominal é tudo que dá uma ideia de especificação. É uma característica de tipo, de matéria, de origem de um determinado substantivo. De posse, ok? Isso é um adjunto adnominal. Posso ir, não posso? Na verdade, voltar. E aí, eis que nessa questão, quando eu fiz essa questão na aula particular, eu falei assim, nossa, eu falei sobre isso sábado. Aí a aluna falou... quando eu estava fazendo, eu lembrei. Reparem. Considere que o autor do texto inclua dos médicos como adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? Ok, bacana. É aquilo que especifica, que restringe, que dá uma característica, tipo, matéria, origem de um substantivo, tá? O adjunto adnominal. Do termo destacado na oração, grande parte, olha, ele destaca o termo e ele diz que este termo, ele vai poder receber o adjunto adnominal dos médicos. Grande parte dos médicos. Eu estou especificando qual é o tipo de parte, numa relação partitiva. Deu para entender? Essa grande parte, ela é constituída por médicos, ok. Também em consultório próprio e que também substitua atua por pode atuar. Esta substituição, ela faz com que eu saia de um verbo aqui pleno para uma locução verbal. 2 ou mais verbos com apenas uma informação.
Qual é a concordância de uma locução verbal? A locução verbal, ela normalmente, existe uma situação em que não vai acontecer isso, mas a concordância de uma locução verbal é feita por meu verbo auxiliar. O verbo auxiliar é ele que flexiona. E o verbo principal, ele fica em uma das formas nominais do verbo. Rose, o que é uma forma nominal do verbo? Particípio, gerúndio, infinitivo, tá? Particípio, andado, gerúndio, andando e infinitivo, andar. Belezinha? Posso ir, não posso? Ok, são formas nominais. Quando, por exemplo, eu digo o menino está correndo pela sala. Se eu puser no plural, fica os meninos estão correndo. Beleza? Quem vai para o plural é justamente este verbo auxiliar. Amanhã eu vou fazer umas particularizações relacionadas a... Vou dar para vocês umas particularizações relacionadas à concordância. Ok? Porque às vezes temos alguns impedimentos. Eu não lembro. Eu já disse para vocês que essa questão não me pergunta, porque às vezes eu sei meu horário quando eu chego. Sou eu, né? Não, mas como eu sei que amanhã eu vou dar aula, eu nunca chego depois. Porque eu fico sempre na coisa, meu Deus, eu tô no início, eu tô depois. Vai ser o tempo todo, né? Até a tarde, não é? Até umas 4h30. Diego, beijo. Vamos lá? Vamos lá? Bom, de acordo com a norma padrão, que é a norma culta, é correto afirmar que é o primeiro verbo da locução. Este primeiro verbo, que é aquele verbo que vai poder flexionar, este aí poderia tanto permanecer na terceira pessoa do singular, quanto passar para a terceira pessoa do plural. Na locução acontece assim. Tudo que poderia acontecer com o verbo pleno, em uma locução vai poder acontecer com o verbo auxiliar, porque é o auxiliar que flexiona. Deu para entender direitinho? O atuar, se eu pusesse aqui dos médicos, grande parte dos médicos, atuar ficaria como? Poderia ficar atua ou poderia ficar atuam, porque eu poderia concordar com o núcleo do sujeito ou com o seu partitivo, com a sua parte. Deu para entender? Como eu lanço para uma locução e eu tenho que deixá-lo aqui em uma das formas nominais, eu não posso mais mexer nele. Eu vou mexer em quem? No auxiliar. Então, se ele poderia ir para o plural ou singular, o auxiliar ele poderá ir para o plural ou para o singular. Deu para entender? Poderia tanto permanecer na terceira pessoa do singular, quanto passar para a terceira pessoa do plural. Porque você é contemporânea. Você não diga que não é contemporânea, não. Nós, contemporâneos de uma determinada época, nós passamos por uma hipercorreção. A mídia, ela hipercorrigiu muito, principalmente a estrutura. Metade dos artistas foi. E aí alguém, em um determinado momento, lançou na mídia que metade dos artistas foram, não é correto, porque o sujeito concorda com o núcleo, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. No entanto, em uma relação partitiva, eu posso concordar com o núcleo ou com a parte. Deu para entender direitinho? Eu não estou querendo esperar para amanhã para falar sobre um ponto relacionado à locução, não. Vou falar logo hoje. Pode ser? Bom, vocês já ouviram falar de verbos chamados de verbos impessoais? Já ouviu, né, Clarice? Muito bem. Por que eles são chamados de impessoais? A palavra impessoal lembra o quê? Olha, é sem pessoa. Pronome pessoal ocupa a posição da pessoa do discurso, não é?
E a principal pessoa do discurso é o sujeito, não é o sujeito? Ocupa uma posição de sujeito. Então, quando eu falo que um verbo é impessoal, é um verbo sem sujeito. Deu para entender? Ok. O verbo impessoal é um verbo sem sujeito. Quando é que eu vou ter verbos impessoais? Sobretudo esses aqui, ó. O verbo haver e o verbo fazer. Essas são as duas dicas que eu vou dar hoje. O verbo haver, ele vai ser impessoal todas as vezes que ele estiver indicando para nós tempo decorrido. Quando ele estiver indicando a ideia de existir ou a ideia de acontecer, ok? O verbo fazer, ele vai ser impessoal quando indicar tempo decorrido e quando indicar tempo clima, tá? Quente, frio. Bom, reparem só. Quando eu digo aqui, há crianças na rua. Nesta construção, crianças é sujeito. Verdadeiro ou falso? Mas dá a maior vontade de dizer que é verdadeiro, né? Você só disse falso porque deu uma olhadinha aqui na orientação. Porque quando você olha essa construção, você pensa, eu estou dando informação sobre as crianças. Então, significa dizer que as crianças é o meu sujeito. No entanto, o verbo haver, quando aplicado no sentido de existir, ele é um verbo que eu classifico como um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Os verbos impessoais, eles não vão flexionar, eles vão permanecer na terceira pessoa do singular. Ok? Então, por isso que eu não vou poder colocar hão crianças na rua, ou haviam crianças na rua, porque soa melhor, não é? Haviam crianças na rua. Eu tenho que colocar como havia crianças na rua ou há crianças na rua. Apesar de ele ser chamado de impessoal, neste momento aqui, ele vai ter uma classificação quanto à transitividade verbal. Ele é aqui um verbo transitivo direto. Crianças é o quê? Crianças, por conseguinte, é o objeto direto. Deu para entender direitinho? Se por um acaso eu substituir o verbo haver pelo verbo existir, vai ficar como? Eu vou colocar existem crianças nas ruas. Na rua, né? Existem crianças na rua. Eu vou pôr dessa forma e aí eu tenho que mudar a transitividade do meu verbo. O meu verbo existir aqui é um verbo intransitivo. E é por isso que crianças pode ser batizada agora como sujeito. Deu para entender? Ok. Se lá na prova ele perguntar se nós podemos substituir o a pelo pode haver, com o podem haver, como é que vai ser? Eu posso substituir e reescrever a construção. Podem haver crianças? Eu posso fazer isso? Não. Por que que eu não posso fazer? Porque lembram que lá no pode atuar, o que que aconteceu com o verbo auxiliar? Ele pegou as características do verbo
principal. No pode haver crianças, o meu verbo auxiliar, ele sempre pega as características do verbo principal. E o meu verbo principal é um verbo impessoal. Verbo impessoal tem que ficar na terceira pessoa do singular. Se ele é impessoal, mas ele está em uma locução, a impessoalidade dele vai para quem? Para auxiliar. Então, o adequado é pode haver crianças. A mesma coisa acontece com o verbo fazer, tá? Ele vai ter o mesmo tipo de comportamento. Essa que eu acabei de fazer é uma questão de nota de rodapé. Notinha de rodapé. Que ninguém lê. Aí, porque a aula de concordância... Vou até pegar uma aula antiga de concordância minha, mas a aula de concordância é tão chata, gente, quando é teoria somente. Porque concordância tem muitas teorias. Aí, quando você vai estudar sozinho, o que você faz? Você vai olhando todas as teorias e vai cansando, cansando, cansando. Como essa é uma das últimas, aí você não lembra. Um dia, possivelmente, já leu, mas acaba não lembrando que leu isso. Bom, sempre é hora de combater a dengue. Sempre é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes nesta luta. Qual luta? Esta de agora de combate à dengue. Por isso que nós utilizamos o nesta luta e não nessa luta, para dar uma ideia de que está mais próximo a nós. Considerando o propósito do texto, que divulga uma campanha comunitária, infere-se que ele... Só quero saber de vocês uma coisa. O texto que nós estamos lendo aqui é um texto argumentativo ou expositivo? Como expositivo? Um texto expositivo, ele não tem um propósito. O quê? Ele é argumentativo. A gente sai da leitura concordando ou discordando? Então, olha a sensação que eu falei para vocês. Se vocês saem da leitura concordando ou discordando, é porque o texto é, de fato, um texto argumentativo. Bom, o texto... E aí, o nosso gabarito é a letra D. D ou C de casa, amiga? D de dado. Ok. Pretende comover a população sobre as fatalidades causadas pela dengue. Quais são as palavras importantes aí? Comover. Eu tenho uma ideia de fatalidade? Eu posso até ter a ideia da comoção, mas eu não tenho a ideia de comover em relação à fatalidade. Procura convencer a comunidade a respeito dos riscos que a dengue representa. É convencer? Por que não é convencer? Os verbos nesse momento são super importantes. Por que não é convencer? Porque quando você tenta convencer o outro, você não faz um procedimento persuasivo de se envolver no processo. Ele está falando o quê? Que juntos nós somos mais fortes nesse combate. Então, eu não quero só convencer você. Eu quero, junto com você, fazer algo para que a situação seja alterada, tá? A respeito do risco, ok? Visa esclarecer. Se ele visasse esclarecer sobre os efeitos sociais da dengue, não seria um texto argumentativo. Seria um texto expositivo. Concordam comigo? E aí nós temos a letra D. Busca conscientizar a população sobre as necessidades de combater a dengue. Se eu digo que eu vou trabalhar junto... é porque eu estou querendo que todos nós sejamos mais conscientes. Letra D. Mesmo assim, nós vamos dar uma olhadinha na nossa letra E.
procura promover a educação de certas camadas da sociedade? Certas camadas? Não. Ele procura relacionar todo mundo quanto aos cuidados que devem ser tomados com a dengue. Expositivo e não argumentativo. Porque quando você está esclarecendo alguém, você diz assim, foi bom saber. Entendeu? Exatamente, exatamente. Gente, é incrível, não para este concurso, porque nós temos pouco tempo aí pela frente, mas é interessante que vocês assistam pelo menos as 3 aulas iniciais, as 2 aulas iniciais de interpretação de texto e uma aula que eu identifico tipologia textual e a 7ª aula de interpretação de texto também. São aulas interessantes para que você consiga perceber uma técnica de interpretação. E conhecer tipologia textual é fundamental, tá? Eu vou deixar tipologia e gênero textual. A aula com a qual eu trabalho tipologia e gênero, eu vou até fazer classificação identificando os conteúdos. Porque na parte de interpretação eu tenho figuras de linguagem, tipologia textual, treinamento de interpretação, aí para vocês se situarem melhor. Eu vou deixar vocês por hoje. Mas amanhã tem mais com esta prova ainda. Oh, Clarice, eu achei tão bonitinho. Faz de novo. Oh, você gostou tanto assim, gatinha? Oh, eu também. Oh, que legal! Bom, enfim, pessoas, eu vou fazer prêmio curtir, like, prêmio like, joinha não, que é das antigas. Vou deixá-los por hoje, eu vou fazer mais uma análise de provas IADES para vocês, com esta prova, como ficaram somente 4 questões, não é? 4 questões. Aí nós vamos trabalhar uma outra prova também, tá? Beijos!